Fala, meu povo lindo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis aqui esse grupo maravilhoso. Já até enrolei a língua, hein? Meu Deus do céu. Maravilhoso que vai vir hoje falar sobre podcast Café com... Tarararã. Eu esqueci. Registros. Para registrar o registro, eu esqueci do registro. Registrei. Gente, café com registro. E assim, de uma forma muito especial, com uma pessoa, uma amiga muito especial, que fez muitos registros nossos, né? Eu acho que esse podcast, ele é muito legal, muito diferente, porque ele vem trazer uma pessoa que circula no nosso meio, né? Que a Grazi vai apresentar hoje. Sempre apresenta. Mas uma pessoa que circula no nosso meio, no nosso dia a dia. E poder partilhar a história de vida dela vai ser muito, muito bom. Mas antes da Grazi apresentar a nossa convidada, eu vou mostrar essa maravilha de mesa da nossa maravilhosa padaria. Desse mover que está se levantando contra as nossas gorduras. Olha, gente, que espetáculo. Padaria Master Pão, muito obrigado por estar sempre conosco. Muito obrigado por estar sempre deixando essa mesa maravilhosa e o nosso estômago feliz. Obrigado pela sua docilidade e generosidade. Também agradecer ao Estúdio Realize por estar aqui sempre com muita paciência, muita providência, nos ajudando com esse podcast. Falando sempre a regrinha do podcast. Esse podcast é um podcast no qual ninguém solta a mão de ninguém e não é merchan político. Ele começou e ele se mantém por histórias de pessoas que continuam caminhando independente do problema. E os problemas, eles não deixam de aparecer, tá, gente? Às vezes, eles só pioram. Então, assim, não vem com essa coisinha de, vai melhorar. Não pega com essa já linha de chegada garantida. Não conte com o ovo... Na galinha, isso, melhor, isso, bem melhor, né? De forma bem... Porque às vezes pode ser diferente. O mover e o querer de Deus nos impulsiona a ser fiel. O nosso propósito é seguir. É verdade. Seguir, seguir e seguir. E com isso eu passo a bola para minha querida Graziele. Hello, povo de Deus, povo abençoado, gente querida, amada, todo mundo, né? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui com a gente. Hoje na companhia, além de Ariali, da Camila Melo Martins, nossa amiga querida, muito especial pra gente, né? Ontem eu tava lembrando, eu falei, cara, eu tava lembrando de quando o Guilherme paquerava você, né? E ele partilhava comigo sobre as vacas belgas, enfim, ele vai rir muito desse momento, se ele lembrar, se a memória dele for de elefante igual a minha, ele vai lembrar das vacas belgas. Gente, isso era um cortejo pra Camila. Não, é mais ou menos isso. É porque... A vaca belga. Eu tinha um sentimento por uma pessoa e essa pessoa era toda assim, de falar e tal. Aí Dudu falou assim, nossa, ele fala das vacas belgas. Aí pegou o apelido. A pessoa não sabe, é claro, mas pegou o apelido de vacas belgas. Eita! Não era eu a vaca belga. Não era a Camila, não era a Camila. Ainda bem, Camila, porque se ele te fleta como vaca belga... Não. Ele ia comer capim suíço. Vacas belgas, vaca belga era um rapaz. Não era a vaca belga, era um rapaz, entendeu? Misericórdia. E o jeito que ele falava. Todo, né? Isso, aí era a imponência da vaca belga. De onde o Dudu puxou, não sei. Será que o Dudu trabalha? Juju aí, eu hoje não tô legal não, gente. Será que o Dudu trabalha com agro e a gente não sabe? O agro é pop, o agro é tudo. O agro é tech. O agro podia ser também podcast, né? Com certeza. Aceitamos, Patrocínio Senhor. do agro. Manda. Recebo. Manda teu agro, Senhor. Oi, Jesus. Mas voltando aqui, né? Ora, a gente tem que voltar. Mas apresentando
Camila, né? Camila que é casada, que é coautora de 2 livros que ela vai falar, que trabalha com fotografia há 8 anos, né? E eu tava vendo, né? Camila Figueira, né? Camila Melo Martins Figueira. Figueira é um nome de casada. E eu pensei assim, poxa, essa figueira deu frutos. Graças Deu a muitos Deus. frutos. E 2 frutos lindos também, que são a Verônica e a Angélica. Muito bem-vinda, Camila. Obrigada. É muito legal estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Eu já vou começar chorando, graças a Traz o leão. O olhinho dela brilha e já tá cheio d'água. Deus. Falou da minha família, falou mais do que qualquer coisa pra mim. A minha família é um sonho, acho que é um sonho que eu sempre tive, né? Uhum. Então, poder hoje ver as minhas filhas crescendo, vocês falando delas, é assim, algo que me Ai, emociona. Jesus, a gente vai chorar sempre, junto é, aí. Meu sempre me Deus. emociona. Falar do meu casamento, eu sempre fico muito emotiva, porque é um sonho realizado de Deus na minha vida. E aí tá, tanto que eu tava partilhando com a Ariali antes, né, dos livros, e os livros também falam sobre isso, apesar do primeiro ser um livro mais voltado para a vida profissional, Uhum. e o outro mais para a vida materna mesmo, todos os dois abrangem áreas diferentes da minha vida, mas que envolvem estar com a minha família. Porque o pilar da minha vida sempre foi querer, né, buscar uma família. Sim. E todos os planos que eu fiz, tudo foi em torno disso. Você me falou no dia que a gente foi tomar café. Vou aproveitar a palavra café e vou servir, né? Foi uma deixa. Desculpa. Boa dica, foi uma dica. Desculpa. Eu tentei ser Então, dócil. peraí aqui, ó. Desculpa. Você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que a gente partilha. Podcast é um dia na semana, tá, gente? A gente partilha a vida todo dia. É verdade. A gente, né, tá nesse caminho de partilhar a vida todo dia. E você me falou uma coisa que é muito importante, né? A maternidade, ela é uma aba da Camila. Então, conta pra gente todas as abas do Windows, Excel, Word, Office, o pacote Office, Camila, por gentileza. Então, Conta pra gente quem é a Camila. aí, gente, a Camila é um bocado de coisa. Então, vamos um cadinho de cada coisa, Vamos conta pra lá. nós. A Camila é uma menina sonhadora. Estou aí próximo dos meus 33 anos e consigo, às vezes, me confundir com uma adolescente nas coisas que eu sonho, naquilo que eu desejo. Mas também tenho o meu lado ali mais madura, casada, mãe de 2 meninas. Estou aqui concentrada no como o meu bom exemplo pode orientar as minhas filhas a serem boas pessoas, a serem Perfeito. boas mulheres, Perfeito. né? Serem mulheres servas de Deus. Tô também preocupada com a minha vida, com a minha salvação, com o meu trabalho e tentando unificar tudo isso, né? Porque trabalhando ao longo... Desde que eu comecei a minha jornada de trabalho com 18 anos, eu sempre lidei com pessoas. Mas depois que eu realmente comecei a atender, né, a empreender, eu lidei muito com aquilo que eu gosto muito, que são pessoas e famílias. Sim. Né? Pessoas dentro de famílias, com bebês, com crianças. Mas agora, no último tempo, também com mulheres empreendedoras, pessoas empreendedoras em geral, mas a maioria das minhas clientes são mulheres. Sim. E aí eu noto que a gente tenta desconectar muito. Aqui eu sou essa pessoa, aqui eu sou essa, aqui eu sou essa, aqui eu sou É essa. verdade. E isso cansa demais. Então, a partir do que eu aprendo com essas pessoas, eu vou tentando assim, eu não posso ser aqui uma, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Eu tenho que ser aqui a Camila que faz tudo. Aqui é também, aqui é também. Aqui. Porque eu não me desconecto. Sim. Os talentos que vão ser apresentados nas situações que são divergentes, mas a pessoa é a mesma. É. Eu sou a mesma pessoa. Então, assim, isso me ajuda a manter uma sanidade diante das realidades que a vida me apresenta. Isso é bom. E às vezes eu noto, assim, nas clientes, conforme a gente vai conversando, que essas separações é que nos cansam muito enquanto mulher. Ontem mesmo eu estava mandando para a Ariali um vídeo
que a mulher, o sono da mulher deveria ser de 10 horas. Sim, Estou em Glória. déficit. Estamos sonhando. Quando que a gente consegue dormir 10 horas? É impossível. Sim. Faz um registro disso, que nunca mais eu esqueço. A Manda gente pros não maridos, consegue. manda pros maridos. Por isso que a gente tá sempre cansada, estressada, né? São muitas demandas que exigem da gente e a gente não consegue parar pra descansar. E às Sim. vezes não é nem só por causa das demandas, é porque a gente acha que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Uhum, sim. A gente acaba querendo tomar posse daquele Mulher Super Maravilha, né? É. Mulher Maravilha, super, super poderosa, mega power, que dá conta de tudo. Dou conta de tudo. Do nada você tem que parar e falar assim, não dou. Não dou. É verdade. E a gente não tem que dar conta de tudo. Eu não sei de onde que saiu isso de a gente tem que. Eu, quando tava grávida da Verônica, eu achava que eu tinha que dar conta de tudo. O primeiro ano da Verônica ali, ó, eu voltei a trabalhar. Verônica, não tinha nem 2 meses, eu já tava voltando a trabalhar, porque eu tinha que mostrar que eu Sim. tava ótima, que eu tava... E não que eu não estivesse bem, eu tava bem. Uhum. Mas eu me cansei muito mais por querer mostrar alguma coisa, provar até pra mim mesma que eu Sim. dava conta que... E assim, não tava dando conta. A nossa Dar velhinha conta vai é uma apagando, né? ilusão, é uma ilusão. Sim. A gente faz aquilo... Aí eu aprendi com a Angélica, eu aprendi que a gente faz aquilo que é necessário. Sim, perfeito. A gente tem que fazer aquilo que é necessário, que é importante. Sim. E tudo mais a gente vai fazendo. Com a ajuda de Nossa Senhora, que foi outra coisa que eu aprendi também. Chamar ela pro meu dia. Que quando eu chamo ela pro meu dia, as Perfeito. coisas fluem melhor. Uhum. Então, assim, eu peço ela pra... Eu já acordo, e era um hábito que eu não tinha. Eu já acordo, já vou levantando da cama, já fazendo o sinal da cruz, fazendo a minha oração. Eu já chamo ela pra ficar comigo, porque eu sei que eu preciso dela. Sim. Que é ela que me aponta pro filho, então eu preciso que ela esteja comigo, porque isso me ajuda a ser mais paciente, a fazer as coisas com mais concentração. Sim, E aí eu vou perfeito. unindo essas Camilas, né, na função que eu tô. Se eu tenho que lavar a louça, vamos aqui lavar a louça, mas eu tenho que também dar atenção na filha. E aí a gente vai unindo todas as Camilas que trabalham, tem que responder cliente, tá amamentando a Angélica e tá respondendo no WhatsApp. A gente vai dando o nosso jeito e vai Sim. fazendo. Ai, gente, eu tava aqui refletindo, né, sobre isso que você tava falando. Assim, quando a gente passa por um momento, a Arielle me entende bem nisso, que a gente tem que parar, a gente A sente... Arielle não te entende bem. Ele não sabe. parar. Ela só chegou aqui hoje dizendo que tava na capa do Grilo, ela me entende. A Arielle só vive essa palavra. Essa palavra. Capa do Grilo. E assim, ao mesmo tempo, uma vez eu partilhava com minha irmã e com uma amiga nossa de infância, a gente conversando e elas falavam assim, mas se eu não estiver fazendo nada, eu sinto uma culpa. É como se eu tivesse que estar o tempo todo ajeitando alguma coisa, fazendo alguma coisa. E a colérica não sente culpa. Vai, irmã, vai, fala que eu tô Mas tentando me eu segurar. custei, não vou dizer que ainda não tenho esse momento de mesmo com dor, com isso, com aquilo, com tudo, né? De parar e precisar deitar e não sentir ainda a culpa Então, de que eu não tô fazendo isso, de que eu não tô fazendo aquilo. mas aí é uma coisa que a gente tem que mudar o nosso pensamento. É, Quando a gente tá descansando, a gente tá fazendo alguma coisa. descansa, A gente tá glória a Deus. descansando. A gente tá descansando. É Uma vez eu vi verdade. uma pregação sobre isso. Deus criou criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. O descanso é importante Sim, pra gente poder valorizar tudo aquilo que a gente fez. sim. Mas eu acho Senão a gente que não consegue... Nossa, eu fiz isso aqui foi legal. valorizar as coisas que faz, né? Só que eu acho que a configuração das mulheres, elas foram atualizadas por uma forma... Isso eu vou falar por mim, tá? Eu acho que nisso eu tenho uma certa domínio sobre tal assunto, uma propriedade. É como se descansar fosse pecado. É como se não pudesse descansar, porque se alguém te vê ali sentado às 3 da tarde, passando mal... Nossa, é um crime. É um crime. Nossa, porque... Não, e você ainda tá falando passando mal. Gente, é sentar pra descansar. Você tá cansado, você não é uma máquina, você cansa. Não, é um crime. É verdade. Então, tipo assim, a gente vê que a gente tem que dar dando resposta o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo... Cara, freia a vida. Se você não parar por bem, você vai parar por mal. É.
Aí dessa parte a gente entende, né? Ai. E aí eu aprendo com vocês, eu já paro. Se eu tiver que brincar com as Diz- minhas filhas, eu vou brincar. Se eu tiver que sentar pra bordar 3 horas da tarde, eu vou sentar pra bordar 3 horas da tarde. E assim, é muito bom você ver isso, porque assim, E é a sua isso. rede social, você transformou a sua rede social num bicho materno. É. E assim, você tirou todo o fotografando família, jogou pro bicho materno e você traz a realidade da maternidade. Você mostra as pequenas se dando muito bem, você mostra as pequenas em momentos ali que não estão tão Sim. bem. Você, às vezes, no meio das duas, dobrando roupa, e assim, e tá tudo bem. E a vida é assim. E é porque a vida não é mentira. A gente tem que lembrar disso. A vida não é um conto de real, fadas né? que você vai ficar tudo perfeito sempre. Não, e foi uma das coisas que quando eu ganhei a Verônica, que eu tava pequena, e eu fiquei esse período sem trabalhar, eu ficava assim, meu Deus, eu tô ficando atrasada. Como é que eu vou avançar com o estúdio? Como é que eu vou não sei o quê? Eu tô aqui. E assim, gente, eu sempre quis ser mãe. Eu estava muito feliz sendo mãe. Mas ao mesmo tempo ficava isso na minha cabeça, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê. E eu ficava assim, como é que eu vou ter dinheiro? Como é que eu vou ajudar na minha casa? E eu ficava assim, aí eu olhava o Instagram, né? Terrível. Nossa, olha a fulana, o que que a fulana tá fazendo? Se Nossa, comparando, né? fulana tá fazendo um negócio incrível lá no estúdio dela. Comparação é terrível. Aí eu tô aqui, eu não sei nem o que que eu vou fazer ainda pro Natal. E aí, nossa, que cenário lindo. Ciclano já tá divulgando o cenário. E eu aqui. Gente, eu tinha acabado de passar por uma cesárea. Tava cheia de dor. E me preocupando com isso. Sim, sim. Aí eu parei, assim, conversei com o Guilherme, rezei muito. Aí eu falei, gente, eu quis tanto isso. E eu não tô aproveitando a minha maternidade. Não tô vivendo toda essa felicidade que a minha filha... E a gente pode construir juntas aqui. Sim. E Isso acontece muito. É porque a gente acaba sendo roubado, né? A gente vai... E a gente vai se permitindo ser roubado. Exatamente. Porque a exatamente. gente não freia esses pensamentos, a gente vai só se entregando naquilo ali. A gente dá corda, né? Apaga fogo com querosene. A gente vai ali. Peraí. Aí Toma. Que eu gosto, o que eu tô transformando o meu Instagram justamente nisso é porque, gente, é normal a casa ficar bagunçada. É normal você dobra a roupa durante o dia, você faz serviços domésticos. A gente se divide em tudo isso, a gente precisa fazer, faz parte. Meu marido não consegue fazer, coitado, ele tá trabalhando ele sai de casa às 7h30, 7h20 da manhã e chega em casa às 7h30 da noite. Ele não vai dar conta de me ajudar. Quando ele consegue, ele vai me ajudar, mas eu não posso ficar esperando por ele para fazer isso. Sim. Então, eu preciso gerenciar, me respeitando os meus limites, para que aquilo que depende de mim seja feito. E aí, às vezes, a gente precisa dizer não e falar assim, não, isso aqui não tá me fazendo bem. Instagram foi um período que eu parei de olhar, porque não fazia bem. Sim. Mesmo trabalhando, compartilhando minha vida. Às vezes eu sumo, fico assim uma semana sem postar nada. Eu simplesmente Desligo. E não olho porque não faz bem pra mim. Me rouba tempo das minhas filhas. E eu tenho 2 filhas pequenas que precisam muito do meu tempo. Sim. E além de precisarem muito do meu tempo, elas precisam que eu esteja estável emocionalmente. Sim. Sim. Sempre precisa. Elas precisam que eu esteja bem. Porque eu fui criada por uma mãe que nem sempre esteve bem. E isso repercutiu muito em mim. É uma coisa que eu falo no segundo livro. Eu conto um pouco da minha história com a minha mãe. Grazi deve lembrar um pouco, porque eu sempre estava partilhando isso com o pessoal no Fanuel, que é um relacionamento muito difícil. Então, assim, eu pego o que eu vivi com ela como um aprendizado para eu não repetir. Sim. E para eu admitir isso também foi muito difícil, porque teve um período que a gente estava brigada, foi Verônica pequena. E eu realmente parei de falar com ela, ela não via a Verônica. E um dia ela apareceu na minha casa do nada. Do nada. E aí eu deixei ela ver a Verônica pela grade. E ela virou assim, nossa, como a Verônica tá linda, a Verônica tá tão grande. Você nem precisou de mim para te ajudar a criar ela, né? E aí eu saí assim com muita raiva. Ela foi embora, aí eu virei as costas com muita raiva e falei assim, meu Deus, como que ela achou que eu ia precisar dela? Ela nunca me fez nada, né? O orgulho da gente, né? Ela nunca me fez nada de repente eu falei assim, não, eu precisei dela. Porque até o que eu não vivi de bom foi útil para eu não repetir. Sim. Aquilo que a gente tem de bom e de ruim é referência quando a gente sabe usar. Com certeza. E eu precisei reescrever muitas coisas nas minhas filhas para eu não repetir aquilo de ruim que eu vivi.
Porque a gente quer blindar os nossos filhos, não é blindar assim, de tudo, não entendam isso. Mas a gente quer proteger os nossos filhos daquilo que nós vivemos e não nos fizeram bem. Você vai, né, eu sei que não foi bom pra mim. Eu vou deixar minhas filhas passar. Vou passar por isso de novo? Não vou deixar. É meu papel como mãe protegê-las. Mas também não posso cortar de tudo. Não, a realidade ela Porque a realidade faz a gente amadurecer, né? Eu reconheço, depois desse episódio, eu reconheço, tipo, ela é importante na minha vida. Pro bem ou pro mal, ela é importante. Ela me deu muito amor. Tem muitas coisas que veio dela que eu repito com as minhas filhas porque foi muito bom. Sim. A minha infância foi muito boa. A gente também não pode tirar episódios separados de uma constância. Né? Porque, assim, às vezes a gente só foca no trauma, só foca no problema, só foca na dificuldade, só foca no temperamento da pessoa que é ruim, que é isso. Eu não falo isso julgando a mãe da Camila, não. É experiência de mesa de pessoas que vivem e que também passam por isso, tá, gente? A gente entende a gente entende muito bem o que você fala. E assim, eu tava ontem partilhando com a minha avó. Sentei lá na casa de vovó, fui buscar um exame, fui no Pilates, aí sentei na casa de vovó 2 minutinhos, porque esse final de semana não a vi. E eu babo muito pela minha avó. Gente, olha, se tem uma mulher que eu amo na face da terra, é aquela senhora. E a gente partilhando sobre vida mesmo, sobre a história do tipo das crianças, sabe? Da família e de tudo que a gente poderia ter sido. A vovó olhou pra minha cara e falou assim: minha filha, você tem uma família muito boa. Isso ela quis dizer. Eu, Diego, Bernardo e Maria. Aí eu falei assim, minha velha, a senhora tem participação nisso. Exatamente. E quando você para e vê assim que mesmo na dificuldade, mesmo na tempestade, mesmo na turbulência, Deus permite você receber a graça, a bênção de ter uma família e reescrever diferente aquilo que você recebeu, é uma graça, não é? É transformador. Tem que dar valor, não tem? É transformador. Com certeza. É transformador. É Então, transformador. assim, como você falou, seu sonho era ter uma família. Eu nunca tive sonho de ter família, não, tá? Eu queria ser do mundo. Eu queria ser do mundo. Mas Jesus falou, tem que pegar. Não vou te dar. Não vou realizar isso aí, eu vou realizar outras coisas em você. Tenho que pegar, porque essa daí vai dar trabalho. Isso aí é um bichinho difícil, carne de pescoço. Carne de pescoço, gente, é aquela que a gente se perde comendo, porque a gente tem que separar cada fiapinho do osso. Então a gente rói. Então, assim, aquela coisa que é demorada para se comer. Pra se, né? E aí eu falei assim, eu nunca pensei que eu teria uma família, até porque eu não achava plausível. Poucas pessoas sabem disso, mas o meu instinto materno, ele fluiu quando eu peguei o meu afilhado no colo, o João. O João hoje tem vai fazer 25 anos. Quando minha tia estava grávida dele, eu com os meus 16 para 17 anos. Era mais ou menos isso. Era, não era? Era. Minha tia grávida dele e eu falava assim, cara, que lindo, que lindo. É lindo, não? Que lindo. E sabe, abriu os olhos, a pupila dilatou, deu aquele... Quando eu peguei ele no colo, e a minha tia teve uma gestação, assim, bem complexa, bem complicada, e eu tava muito do lado dela, porque assim, adolescente, tá ali, pode ajudar. Tá à toa na vida, né? Tá à toa, vai ajudar a sua tia. A ordem de casa vai ajudar a sua tia. Você não sai de casa até... Então, Dona vovó Creuza com chinelo, vai ajudar tua tia. sargentona chegava, minha filha. E nisso eu fui, né? E assim, eu passei os 9... Cara, ia pra faculdade com minha tia depois do nascimento do João, pra cuidar do João, enquanto a tia Sueli tava fazendo a licenciatura dela, sabe? E assim, e foi um período pra mim que, tipo, foi um cuidado de Deus, tal coisa. Aí você vai falar assim, por que foi um cuidado de Deus? Pra uma pessoa que não queria ter família, ter uma criança tão indefesa, tão inocente no braço, no colo, e sentir que, assim, ela precisa de você, ela depende de você. Qualquer coisa que você fizer, você pode botar ela ou muito bem ou muito mal. Aí eu fui vendo... Cara, quando eu ganhei aquele moleque no colo, eu falei assim, gente, eu quero pra mim. É uma delícia, E não? Deus fez assim. Era o espaço que eu precisava. E aí, desde então, eu falei assim, então, Deus, que seja feita a sua vontade. E ele foi assim, eu falo pra ele é o meu filho mais velho. Porque se eu criei a vontade
ter uma maternidade, se eu criei a vontade de ter uma família, foi porque há 25 anos atrás eu peguei o João no colo, aí minha tia ainda me deu ele de presente, que eu sou madrinha dele, né? Então, assim, Deus ainda fez aquele bolinho da cereja. A cereja no laço e te entregou. Ele falou assim, eu precisava só da abertura, que o resto é graça, quem faz sou eu. Sim. Né? E assim, você falar que você sonhava com sua família, que você modelou a sua vida para sua família, até a fotografia tem a ver com isso, né? Tem. Porque quando eu pensava em ter uma família, né? Gente, isso com, sei lá, 13, 14 anos. Eu pensava, eu quero ser mãe, quero... Isso é um exemplo da minha mãe também. Minha mãe sempre foi dona de casa, nunca trabalhou fora. Uhum. Então, eu falava, eu quero poder passar tempo com os meus filhos. Quero poder olhar crescer, ver crescer e tal. Eu quero escolher uma profissão que me permita isso. E eu fui crescendo, vida de adolescente normal. Não era me consumir esse pensamento 24 horas, mas era algo que estava ali. E aí eu fui escolher a faculdade. Não podia escolher algo fora da cidade, porque não ia ter condições de me manter, enfim. Escolhi fazer comunicação. Sim. Comunicação tem muitos vieses que dá pra gente fazer. Dá pra trabalhar de casa, dá pra fazer várias coisas. E aí eu fui escolher a comunicação. Dentro da comunicação eu tive algumas aulas de fotografia, mas não me despertou ali. Aí passou um tempo, né, no meio da graduação, no finalzinho da graduação, comecei a fazer um estágio na agência. E aí essa agência tinha o lado presencial e depois de um tempo começou a ficar também home office. E, gente, home office não é igual hoje em dia que é super de boa. É home office há muitos anos atrás, Ela perdeu a conta. 16 anos atrás. Era diferente a gente falar sobre home office. E aí eu falei, caramba, isso é muito legal. Tô gostando desse negócio de home office, porque é uma coisa que você consegue gerenciar a vida ali e trabalhar. E ele tinha uma regra, assim, ele não tinha regras, tipo, de horário. Ele era assim, você tem esse trabalho aqui pra entregar. Se você vai fazer meia-noite, se você vai fazer de manhã, você só precisa entregar. E aí eu falei, muito bom, porque eu consigo fazer academia, consigo trabalhar em outros projetos. E aí eu fui começando a entender aquele universo. Sim. E aí, um tempo depois, eu já estava namorando com o Guilherme, a gente resolveu casar. E eu já estava nesse esquema de trabalhar uma parte em casa. E nós nos casamos. E aí, um pouco depois disso, eu perdi. A agência passou por dificuldades, fechou e tal. E eu falei, fiquei desempregada. E eu tinha uns outros clientes também. E aí também deu errado. Eu falei, meu Deus. Tava tudo tão... né, tão certo. Agora que eu casei, que eu vou poder começar minha família. Tudo dando errado. Tudo dando errado. Meu Deus. Terrível, terrível. Tudo dando errado. Aí eu falei, tem que arrumar alguma coisa pra eu fazer. Aí eu conversei com a minha irmã na época. E ela também estava precisando de alguém pra ficar na recepção da empresa dela. E aí eu falei, maravilha, tô aí. Tô precisando trabalhar, você tá precisando de alguém, a gente trabalha juntas. Mas era um horário de comércio, horário muito ruim. Pra quem trabalhava de home office, ter que trabalhar de manhã. Às vezes eu trabalhava até 9 da noite, de 9 da manhã até 9 da noite. Caramba. Tinha um horário de almoço grandão, né? Mas trabalhava sábado, Aí aquilo já começou a ficar esquisito. Mas ao mesmo tempo eu entendo que existe um cuidado de Deus em todas as coisas. Perfeito. Então veja, quando eu e Guilherme a gente casou, ele não sabia muitas coisas do serviço doméstico. Ele teve que aprender. Porque eu não tava mais em casa o tempo todo pra fazer. Ele teve que aprender. Então, até nisso, eu entendo que foi importante eu estar fora pra que ele pudesse fazer. Sim. E ele aprendeu a fazer de tudo. Se você pedir Guilherme ele vai limpar a casa muito bem, ele vai cozinhar comida muito gostosa, até bolo ele faz. Porque ele teve que aprender. Porque eu fiquei mais ou menos trabalhando com ela 1 ano e pouco nesse esquema de horário bem estendido. Guilherme virou uma vaca belga. Virou. Sempre foi, ele sempre foi. Tava escondido, tava guardado, tava lá. Esbelto. Imponente. Aí deixou a barba fechar Guilherme. com um espetáculo. Eis que surge Guilherme pelo pasto. Ai, muito disso. Desculpa. A gente não podia deixar passar, né, amigo? Poxa. Essa da vaca belga. Falamos tanto de vaca belga no Messenger, poxa.
Nossa, meu Deus. No Messenger. MSN. Vamos voltar para as atualidades? Ah, é MSN. Era MSN. Pois é. Gente, vocês estão... Fomos longe, Saudosistas fomos muito longe. hoje. É. Nostálgicas, meu Deus. É porque é o povo que se conhece de muito tempo. Sim, sim. Ó, só de casada com o Guilherme esse ano eu faço 10 anos. A gente namorou uns 6 anos antes. E antes disso eu já conhecia. Quando você falou 13, 14 anos, Era, eu tava a gente lá. conheceu Eu falei, com cara, eu 14, já com tava lá 15, quando é. ela pensou em ter família. Já tava no conhecia. Panuel. Já tava no Panuel. E aí, até me perdi. Grazi T-Rex. E Eis aí, que surge... ele precisou Guilherme, aprender tudo. isso. Ele precisou aprender tudo e eu tava na autoescola. E aí eu comecei a querer fazer umas coisas de usar aquilo que eu conhecia de design na época para eu fazer um extra ali. E aí eu conversei com a minha irmã, falei, olha, eu quero começar a abrir uma empresa e tal. E aí eu comecei fazendo convite e lembrança para casamento e evento. Em casa, fazia em casa. Comprei as impressoras, comecei a fazer. E aí eu fui reduzindo meus horários na autoescola. Nesse meio do caminho, eu conheci uma amiga que eu tinha na faculdade, que também é minha madrinha de casamento, e ela fotografava. E ela, vamos unir aquilo que você sabe com aquilo que eu sei e vamos fazer alguma coisa juntas. E a gente começou a fazer um trabalho ou outro juntas. E ela foi me ensinar a fotografar também. Por quê? Ela é adventista. Sim. Ela não trabalha no sábado. Uhum. E eu, como católica, evito o máximo possível trabalhar no domingo. Então a gente trocava. Aquilo que era atendimento no sábado, eu fazia, e aquilo que era atendimento de domingo, ela fazia. Sim. E aí a gente foi caminhando assim durante um tempo. E aí chegou num período em que as duas coisas me consumiam muito financeiramente. Eu precisava investir muito nas duas o tempo todo. Era muito insumo, muita coisa para convites e materiais. Sim. E material de fotografia era muito caro. Aí eu falei, tem que escolher uma. Tem que definir aqui o que eu vou fazer. Sim. E aí eu defini pela fotografia que eu me sentia mais feliz, justamente por lidar mais com pessoas. Os convites, eu era muito sozinha. Era tudo muito eu sozinha ali. E eu, lidando com as pessoas, eu gostava mais. Tinha aquela conversa, sempre aprendi muita coisa ouvindo as pessoas falarem. E fui aí que eu fui rumando pra fotografia, que tem mais ou menos uns 7, 8 anos. Depois disso, continuei caminhando, montei o estúdio tem 5 anos, em cima da minha casa. E aí tudo isso foi concorrendo para que eu pudesse hoje estar vendo as minhas filhas crescerem e continuar trabalhando. Sim. Porque o próprio livro mesmo, essa história do meu início do empreender, eu conto desse aqui, do Mulheres de Sucesso, o primeiro livro. Levanta aí daí, Ariane. Eu conto nesse aqui. E aí, são outras 39 mulheres também Nossa. contando suas histórias de como... E assim, tem histórias maravilhosas. E aí, a gente, trabalhando nesse livro, no segundo livro, Fernanda me chamou para fotografar as coautoras. Aham. E aí, a gente Fernanda, te começou... esperamos aqui, tá? Pra poder falar conosco. Fernanda é maravilhosa. Ó, Ela é do Mulheres de Sucesso. sim. E aí eu entrei também no Mulheres de Sucesso e a gente começou a fazer algumas coisas juntas. Aí veio o livro 2, o livro de mães, depois o livro 3 e agora vai ter o lançamento do livro 4. E aí em todos eles a Fernanda me deu a oportunidade, depois desse primeiro aqui, não, que as fotos eram nossas fotos que a gente já tinha. Mas a partir do segundo livro do de mães, eu que comecei a fotografar as coautoras. Sim, perfeito. E aí eu ou ia na sala do Empreender, que elas têm no centro da cidade, ou no meu estúdio. E, gente, é muito mais fácil. Porque lá no meu estúdio eu consigo botar um berço pra minha filha ficar. Elas geralmente estão sempre comigo. A Verônica agora tá maiorzinha, tá ficando com a minha sogra porque ela fica entediada. Mas, assim, é muito gostoso eu poder ver as minhas filhas recebendo o carinho das pessoas. Sim. Eu poder mostrar pra elas trabalhando. Verônica adora pegar uma câmera de fotográfica e ficar falando que tá fotografando. É lindinho demais de ver. Sim. Que ela fica, vou tirar uma foto sua. E aí eu vou mostrando pra ela que o trabalho é uma coisa boa. Trabalho não é algo que a gente faz porque... Tem hora que a gente vai fazer porque a gente é obrigado a fazer. Mas assim, se for assim sempre, a gente vai adoecer. Então eu vou mostrando pra ela que trabalho é alguma coisa que a gente faz porque é bom. Faz bem pra gente trabalhar. Deus fez a gente pro trabalho, pra gente ser útil. E aí,
eu mostro pra ela que trabalhar é legal. Que às vezes eu venho na rua, já tá quase no horário do Guilherme sair do trabalho, eu levo elas lá no trabalho dele. Ele mostra as crianças pra todo mundo. E elas veem, aqui é o trabalho do papai. O papai gosta de trabalhar naquilo que ele faz. Porque o trabalho é importante. Vai ser uma boa parte da vida delas no futuro. E aí, assim, a gente já vai moldando. Não é algo que elas não me veem fazendo. Tudo que eu faço, elas me veem fazendo. E isso foi uma orientação que eu recebi do Padre Celso quando eu estava grávida da Verônica. Padre Celso, convite se estende a você. Daqui a pouco ele volta de Roma, ele pode vir. Eu sempre deixo as minhas deixas aqui, gente. E aí, ele me deu essa orientação, ele, Camila... E era mais voltada para a vida de oração, né? Porque eu sou muito de fazer... Era, né? Muito de fazer oração silenciosa. Eu comigo mesma. Sim. Então, eu sentava ali, alguma coisa, mas muito reservada num canto. E aí, ele falou... Como que eu vou mostrar para minha filha essa identidade católica que a gente tem? Como que eu vou construir uma identidade católica dentro do meu lar, né? Já tivemos aqui o trabalho eu levo junto, mas e a vida de oração? Você precisa rezar alto, você precisa mostrar para ela, agora é hora de conversar com o Papai do Céu, e não sei o quê. E aí eu fui começando a me transformar. Aí a gente fez um oratório no centro da nossa sala. Você entra pela porta da sala, a primeira coisa que você vê é o nosso oratório. Aí aos pouquinhos a gente foi colocamos um aparador, algumas imagens. Aí agora coloquei o crucifixo e assim a gente vai construindo. Aí a Verônica puxa o banquinho. Ai, mamãe, agora é a hora de rezar. Aí, às vezes ela reza alguma coisa, começa e depois dispersa e vai fazendo. Às vezes ela me atrapalha a rezar horrores, me dá vontade de enganar ela. Mas tem que ser perseverante. Mas tem que ser perseverante, porque assim, tem hora que eu falo, ai, Verônica, não dá pra rezar com você. Aí tem que dar. Tem que dar. Tem hora que você, tipo, ai, depois eu rezo, não tá dando certo isso aqui, mas eu não posso depois. Eu não quero que depois Jesus diga pra mim assim, depois, minha filha. Eu não quero que ele fale isso pra mim. Não, e é um fato que assim, a gente só vai entender que a gente fez o certo lá na frente. A gente só vai entender que foi o certo lá na frente. Porque assim, agora a gente tá... Filho não vem com manual de instrução. Não. Família não vem com manual de instrução. Um padre uma vez falou assim pra mim, são pessoas com formações e criações distintas. Você veio de uma família com uma criação X, seu marido veio com uma criação Y, que se juntaram. Namorar, gente, é muito fácil. Namorar, você vê a pessoa um tempinho. É tudo florido. Você vê uma pessoa... Agora, viver 24 horas com aquela pessoa, sabendo das manias, das teimosias, de tudo, e você junta. E às vezes a gente tem essa questão de se casar novo. Camila se casou com 23 anos. 23. Eu fui com 21. Grazi casou no dia que fez 28. Eu fui mais tardia. Ai, eu casei com 21. Então, assim, a gente vê que a gente também tem aquela questão do abre aspas para a palavra, porque necessariamente não deve ser usado em todos os aspectos, uma certa ingenuidade e imaturidade, né? Porque assim, 21 anos, 23 anos, você tá sendo filha. Não precisa nem de colágeno. Tá tudo em dia, sabe? E você vai vendo que você quer ganhar o mundo, você quer conquistar tudo, só que aí do nada... Do Neida... Peraí, mas não sou mais só eu. Somos uma família agora. Não é só mais o meu sonho. Tem que ser o nosso sonho. Não é mais uma estrutura só minha, é a nossa estrutura. Não é só mais um arroz para mim, um feijão para mim, uma casa limpa para mim, não é pro conjunto. E assim, eu falo muito com o Bernardo, né? O Bernardo tá numa fase que agora, tadinho, eu tô recebendo os benefícios da maternidade. Glória a Deus. Jesus, obrigada! Eu falo para ele, eu falei, filho, você vai aprender a lavar louça, você vai aprender a fazer comida, você vai aprender a arrumar o seu quarto. Você tá me escravizando? Não, eu tô te ensinando a ser homem. Isso aí. Ainda bem que as minhas crias estão aqui atrás das câmeras ouvindo tudo. Não, gente, é importante. Não, porque é importante. assim, não é. Aí você fala assim, o Bernardo hoje, ele sabe cozinhar. Você fala assim, Bernardo sabe fazer um arroz? Ele se vira no arroz, ele se vira numa mistura. Ah, tem arroz, o resto, ovo frito, tomate, nugget. Do jeito dele, tá, gente? Mas ele vai fazer. Isso não importa. Importante... De fome não morre. Exatamente. É verdade, igual o Nicolas. Aí, sabe, só que assim, o que eu quis passar pra ele não foi essa questão de ser empregado, mas sim de saber que
é importante a participação dele na formulação e organização da nossa família. Ele não é um hóspede ali na E casa, que ele, né? e tipo assim, que a presença dele não é só para passar um pano ou para retirar uma roupa aqui. O que ele fala, o que ele traz, a gente quer ouvir. Só que assim, eu comecei a passar isso para ele com tarefas de casa. Entendeu? Porque dando essas responsabilidades e ele respondendo a essas responsabilidades, eu penso, poxa, ele já está tendo maturidade para as coisas, eu já posso ir começando a colocar certos tópicos para ele que a gente vai ter que debater. Esses dias a gente teve uma conversa que ele olhou para minha cara e só falou assim: você vai morrer? Eu, um dia. Um dia. Agora não. Ele, então a gente tá junto. Eu falei, beleza. Vambora. Porque eu tenho que ver o grau de maturidade. E a gente só vai dando isso com essas pequenas tarefas. E assim, você fala assim, que a Verônica às vezes vai pra lá e puxa o banquinho. Cara, é sensacional. Não, é maravilhoso. É sensacional Partir você saber, dela, a iniciativa, saber né? que, tipo assim, que se você tiver um dia mal, a oração que vai vir dela vai ser a mais sincera, que vai curar o teu coração. Não, e ela é fonte de cura abundante. Eu sei. Tanto ela quanto a Angélica, Eu você sei. sabe. Eu E sei. elas me curam todos os dias. Mas assim, você falando igual você falou do Bernardo. Pra ele vai ser um processo muito mais fácil, porque ele vai ter anos pra aprender. Sim. Do que, por exemplo, for pra Guilherme. Sim. Que teve que aprender numa semana. Porque começou aquelas tarefas todas se acumularem porque eu não tava dentro de casa. Sim, e eu acho que Imagina válido quanto a que não gente foi isso. aquilo para ele. Então, e foi um período que o nosso casamento, né? Você falando, não é só eu, né? Foi um período que pro nosso casamento foi desafiador, porque a gente estava recém-casado. Sim. Nós estávamos num processo de se adaptar ali, porque é muito engraçado que as pessoas de fora falam assim: "Ah, mas vocês estão de lua de mel ainda". Gente, a gente não tava. Foi um período muito difícil pra gente, porque éramos nós dois se adaptando, enfrentando ali as nossas dificuldades, porque Sim. por mais que a gente tenha tido um namoro longo, era diferente. A gente se via sábado, domingo, quarta-feira, do horário X ao horário Y. Muitas vezes na igreja. Saía. Era diversão. A É gente diferente. tinha as nossas conversas sérias ali, diferente. mas é diferente de você morar com uma Sim, pessoa. Tanto que eu lembro que quando eu casei, eu ficava assim, gente, ele não vai embora. Ele fica aqui. Era uma. Eu ficava feliz da vida. Eu ficava feliz da vida. Eu falava, gente, dá 11 horas. É que às vezes ele ia embora 10h30, 11 horas. Né? Dá 11, 10h30, 11 horas. Ele não vai embora. Eu olhava pro lado e ele tava ali. Aí eu falava, gente, que fantástico. Mas tem seu peso. Sim. Do tipo também da mesma frase. Ele não vai embora. Eu não fico mais sozinha, né? Eu não tenho assim tempo pra. Eu não tenho meu tempo pra sentar. Eu não tenho assim, tipo, eu vou ficar aqui sentada fazendo nada. São coisas que a gente teve que ir aprendendo, se adaptando. Sim, E aí, imagina, eu tava ali, de repente eu já não tava mais, ele chegava e não tinha comida pronta pra ele comer. Não tinha nada, depois eu voltava tarde, cansado também, não tinha. Olha que foi Sim. uma coisa de maluco aquilo ali. Não, e você tirando nisso que, tipo assim, a gente com fome, a gente é um dragão, né? Não, mas Aí- eu só fico quieta. Ele fica mal. Não, mas imagina só, nervoso. você Ele chega, tu fica trabalha, brabo. você chega, tá em casa, você chega trabalhando, ele chegou mais cedo, e você espera assim, poxa, Uma comidinha. já aconteceu várias vezes comigo de eu olhar pra cara do Diego, pão com ovo me deixava feliz. Sério, só que não eu ter nada, eu é só muito que- triste. eu só queria poder morder alguma coisa agora, ao invés de ter que fazer. Né? E tipo assim, não ter nada. Aí eu olhei pra cara dele. Aí você falou assim: pra ele foi um choque de realidade. Sabe como é que foi o choque de realidade do Diego? Quando todos os talheres de casa acabaram, quando todas as louças de casa acabaram, Tudo na pia lá. tudo na pia. Ele não achou que ele precisava dar uma Tudo na lavadinha pia. ali, não. Tudo na pia. Aí ele falou assim: a louça tá suja. Eu falei assim: levanta a mão. Sim mesmo, levanta a mão. Tem, né? Tem duas. Eu também. Então, Filha. pode lavar. Você lava, eu seco. Foi, e assim, hoje a gente, por exemplo, ontem eu tava cortando meus longos cabelos. Sim. Ele tava dobrando roupa. E tipo assim, porque eu tento fazer tudo dentro de casa com todas as minhas limitações. Só que eu preciso dessa ajuda. Mas eu sei que ele hoje está sendo o provedor da nossa família, então eu não puxo tanta responsabilidade para ele. Só que eu sei que como mulher eu preciso da ajuda dele. Sim, Porque a as gente minhas precisa disso. limitações são um pouco grandes em vista do que, abre aspas, aparenta, né? Então, assim, eu preciso que ele seja meu suporte. Eu sei que às vezes vai ser injusto cobrar muito dele, mas às vezes eu preciso que ele suma com as crianças. Parece besteira, mas assim, gente, a gente fica com os filhos
Eu fico com os meus filhos o tempo todo. Então, às vezes, os 5 minutinhos que ele chega em casa e que eu faço assim... É teu! Leva. Seja feliz! É só para eu poder reorganizar a casa, a louca da casa, sim. como diz Santa Teresa, para poder voltar. Porque se a louca da casa for consumindo e ela não for organizada... Não, a gente vai ruir. Vai, Sim, exatamente. vai ruir. Então, assim, você fala assim, a gente vê com a sua história, que a sua história ela é muito atual na vida de muitas mulheres. Gente, uma menina de 2 anos e meio, uma de 4 meses, a gente tem que ter ali uma sanidade, assim, um cerne de... O mínimo de organização para fazer dar certo. Igual você falando do Diego, tem 2 mãos, faz. Às vezes, o Guilherme chega em casa, coitado, eu dou um beijinho nele aqui, ó. Toma. Eu preciso, sabe? Eu preciso Meus tomar um 5 banho. minutos, Eu né? preciso fazer um xixi que eu não consegui fazer. Eu já pedi pra Nossa Senhora balançar o berço. Já pedi. Nossa Deu estar de madrugada lá. Helena, Nossa Senhora já balançou seu bercinho, tá? Amém, Porque eu falei, meu Deus, me socorre, vem em meu auxílio, difícil. porque... E eu tinha uns negócios assim, porque assim, eu tive um processo diferente de vocês. Por quê? O Nicolas veio prontinho. Então, assim, eu falo que depois de 6 meses, eu sabia. Até 6 meses eu ainda não sabia. Então, assim, às vezes, Helena, eu amamentava Helena. E aí tinha espera, rotar e tal. Aí a mãe ficava, será que vai, será que não vai? Botava no berço. E aí eu sentava na cama pra vigiar. Tipo assim, vou vigiar um cadinho pra ver se vai ou se não vai. De repente eu acordava, cadê minha filha? Cadê minha filha? Deixei cair no chão, meu Deus. Com cesariana eu tentava abaixar. E eu não atinava, é que era só olhar o berço. É porque a gente tá muito cansado. Sim, sim. E assim, a gente vai aprendendo com os filhos a superar nossos limites. Superar nossos medos, os nossos limites. A gente vai além. Depois que eu tive elas, eu falo assim, eu posso fazer qualquer coisa nessa vida. Deus me capacita pra fazer qualquer coisa. Sim. Porque, assim, é como se você estivesse num videogame, que você vai avançando de fase, né? Sim. Conforme a criança vai crescendo, você vai aprendendo novas habilidades ali e mudando a sua skin, digamos Sim. assim. Aquela menina que eu fui lá com 13, 14 anos, gente, eu jamais ia imaginar. Eu acho que eu tô na skin da vaca belga. Com couro. Tanto que eu sou capaz de fazer hoje. Você tá com várias skins ali. Eu sou a skin da vaca. O couro tá batido. Eu acho que tá. Agora a gente tá entendendo o sentido da vaca belga. A vaca belga é muito mais além do que a imponência. Vaca belga. Boa. A gente precisa, assim... mas voltando, a gente precisa entender dessas nossas capacidades. Porque realmente é muito cansaço. Sim. E precisa aprender a pedir ajuda. Porque a Sim. gente tem dessa de não pedir Sim. ajuda. Ah, Joara. Tem- Não meu pede. Deus. Eu falo isso pra Ariane, o que você tá precisando? Não, nada não. Aí, de repente, ela me mandou uma mensagem assim... Ajuda Deus, o mundo e mais um eu cadinho. vim fazer tal coisa. Eu tô desesperada. Aí eu falei, onde você tá que eu vou aí? E a gente precisa estar aberto pra fazer essas coisas. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso, Pra né? gente poder se socorrer, porque a vida que foi uma coisa também que eu aprendi com a Verônica. Apesar de a gente estar ali o tempo todo com uma criança, ter uma ajuda familiar, é muito solitário. Sim. E se você não aprende a lidar com essa solidão, Sim, surta. você surta também. Sim. Porque você fica eu, super rueira, adoro passear, adoro fazer as coisas, sair, encontrar com pessoas, adoro. E aí, de repente, eu tô lá, saída de uma cesariana, cheia de dor, não consigo andar direito. Uma criança que, Verônica, prematura, mamava muito, ela tinha que mamar muito, ainda tinha suas dificuldades. Sim. E eu não saía, não, ficava presa dentro de casa. Aí, assim que a minha cesárea começou a melhorar, eu falei, quê? Eu vou ficar aqui, sozinha, dentro de casa? Eu comecei a sair. Eu botava a Verônica no sling e falava assim, vou tomar um café em tal lugar. E saí. Aí eu virava, Guilherme, tô saindo pra tal lugar. Se eu estiver na rua na hora que você estiver voltando pra casa, a gente volta junto. E eu comecei a fazer isso. Aí, tanto que Verônica também gosta de tomar cafezinho fora de casa, né? Porque desde sempre aí. ela toma um cafezinho comigo. Aí a Angélica, mesma coisa. A Angélica toma um café comigo uns 4 lugares diferentes.
direto a gente sai. Porque a gente se aprisiona. Porque a Sim. gente se coloca numa caixinha de que para eu ser uma boa mãe, eu tenho que fazer isso, isso e isso, né? A gente cria um padrão ali que pra gente faz algum sentido, mas na maioria das vezes ele não faz, ele é impossível de ser Na cumprido. verdade, a gente se cobra por coisas que ninguém tá cobrando a gente. Não, exatamente. É uma cobrança que, tipo Que assim, é da nossa pra cabeça. gente mesmo, que a gente só se lasca e no final quem tá quebrado, ferrado e lascado É a gente. você sozinha. É verdade. E ainda vou mais além. Se, né, as mães que estiverem ouvindo a gente, se vocês têm pessoas perto de vocês que cobram vocês, não se importem. Porque essas pessoas não vão ninar os seus bebês de madrugada. Sim. Os seus neném, se ficarem doentes, não são elas que vão cuidar. Perfeito. A gente tem que fazer aquilo que é melhor para a nossa família. Um belo conselho. É rezar. Mande. É rezar para que Deus, para que Nossa Senhora nos ensine, nos instrua. Mas é aquilo. A gente tem que fazer o melhor, que é aquilo que é melhor para nós. Sim. Eu acho que a gente tem que parar. Pra gente não adoecer. Não, e a gente tem que parar com essa cobrança de ser perfeito. A gente tem que fazer o real. É o que você falou, você transformou o seu Instagram para aquilo que é real. A gente tem que transformar a nossa vida para o que é real, cobranças reais, fatos reais. Ah, porque você não pode ficar com a criança muito tempo no colo, senão vai ficar mimado. O filho é meu, Eu que o vou colo é vingar. meu, eu mimo do jeito que eu quiser. Entendeu? Então, assim, parar com esses paradigmas de que, porque eu criei meu filho muito bem. Criou mesmo. Então, Graças a louvado Deus. seja Deus. Amém. Deixa eu cuidar do meu jeito. Eu acho que a Até gente tem que porque- parar com essa... De permitir que os outros interfiram naquilo que é uma obrigação e um dever nosso. E outra coisa, assim, nós temos 3 mães aqui. A Grazi foi mãe de um jeito, você foi mãe de outro, eu sou mãe de outro. É possível que, a partir das nossas experiências, a gente colha coisas muito boas. A Grazi fez tal coisa, eu vou tentar. Mas pode ser que eu tentando não dê certo. Sim. E eu vou precisar adaptar aquilo pra minha realidade. Perfeito. E a gente, nessa coisa de rede social, a gente precisa estar atento a isso, porque eu tenho essa questão, até por eu ter um perfil que é aberto para maternidade, justamente para que a gente não coloque peso sobre a outra mãe. Sim. E eu vou dar um exemplo que eu vi em rede social e aquilo me incomodou muito. Quando a Verônica nasceu, ela precisava ficar cerca de 40 minutos em pé. E não era só para arrotar, era para o leite descer. Porque ela era muito pequena, prematura, ela não conseguia mamar rápido e nem digerir aquilo rápido. Então, assim, se eu deitasse ela, a recomendação era 20 minutos. Se eu deitasse ela com 20 minutos, ela gofava muito, gofava de jorrar, era muito, ela gofava muito. Então, a gente ficava lá. Aí eu dava de mamar, Guilherme botava pra gofar. E aí a gente, quando passava o tempo, quando acabava esse processo, ela dormia um pouquinho e já estava na hora de fazer tudo de novo. Sim. E aí eu vi um comentário recentemente, uma dica lá. Bebês que mamam no peito não precisam arrotar. Uhum. Aí eu já ouvi isso também, que não precisa arrotar. Vai. Mas, ok, não Confia. precisa. Você tem que testar no seu bebê. Porque aí eu vi o comentário que mais me chocou foi: então quer dizer que eu tô aqui com a minha filha 20 minutos, né? Que eu fico com a minha filha 20 minutos em pé à toa? Aí quando eu li aquilo, eu falei: opa, o vídeo não tá chegando corretamente para essa pessoa. A interpretação da pessoa foi totalmente Foi totalmente perturbada. ela não analisou a realidade dela. Aí eu fui lá no comentário e falei: olha, você precisa olhar aquilo que é na sua casa. Que a realidade da sua casa não é a mesma realidade da casa. Sim. A recomendação é essa. Mas na sua casa pode ser diferente, assim como foi na minha. A recomendação é que o bebê durma de barriga pra cima. Gente, a Angélica, recém-nascida, virava de lado. A Angélica nunca gostou de ficar de barriga pra cima. Maria dormia de bruço. Aí bunda pra agora, ela de lado, recém-nascida, Imitando eu quem? desesperada. Eu desesperada, falando pro médico: doutora, minha filha não fica de barriga pra cima. Ela é recém-nascida, eu viro ela, eu boto ela de barriga pra cima, quando eu vou conferir, ela tá de lado. Aí ele: não tem problema, porque se ela está virando de lado, é que ela sabe. Aí passou um tempinho, agora ela com 2 para 3 meses, ela aprendeu a virar de bruço. Mesma coisa. Meu Deus, minha Angélica só sabe dormir de bruço, não sei o quê, tem que dormir de barriga pra cima. Minha filha, se ela sabe virar de bruço, isso foi até a Maiara, madrinha delas, que me falou. Se ela sabe virar de bruço, é porque ela consegue. E tá tudo bem. Então a gente precisa observar a nossa realidade, observar a capacidade que os nossos filhos apresentam para aquela fase que ele tá,
para aí a gente adaptar as regras. Perfeito. Porque as regras estão lá pra gente olhar, tipo, é possível acontecer isso, se eu fizer isso. É um norte, é uma possibilidade. Mas às vezes ela não vai ser a aplicação real. Sim. A Verônica e a Angélica são crianças completamente diferentes. É notável. A Angélica nasceu de 37 semanas. A Angélica nasceu de 41. Só aí ela já tinha uma diferença de desenvolvimento no primeiro mês de vida de uma para outra Imensa, completamente diferente na minha experiência. Uhum. Mas é a minha experiência. Sim. Eu posso compartilhar porque ela pode ser útil para alguém. Mas a pessoa não pode pegar Você não a pode minha botar como experiência regra. ao pé da letra. Eu acho que assim, esse é um fato muito importante, né? Você pegar e citar essas colocações, porque a Maria é de um jeito, a Ana é de outro, a Helena é de outro, Verônica é de outro, a Angélica é de outro. E assim, se a gente pegar todas as crianças às nossas voltas, a gente vai ter que ver o seguinte: por exemplo, a Ana e Maria se dão muito bem, Só que elas são crianças com temperamentos distintos, mas quando se junta é formação de quadrilha. Mas aí é criança junto. Não, mas assim, a Criança formação de quadrilha. junto. Só que assim, por exemplo, a gente tem, elas têm até anseios bem similares. A Maria gosta de balé, a Ana gosta de balé. Só que assim, tem coisa que para Grazi vai funcionar com a Ana, que não vai funcionar para Maria. Tem coisa que vai funcionar para mim, vai funcionar para Maria, que não vai funcionar para Ana. E tá tudo bem, porque são personalidades diferentes, crianças diferentes e a vida que segue. Não. E você vai transcrever isso formando o quê? Você não vai pegar também e moldurar e engessar a sua família para querer falar assim, num padrão dos outros. vamos botar etiqueta em todo mundo, que todo mundo tem que ser assim. Pá, 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 pá. Gente, a gente tá num mundo que acha que a etiquetagem já tá caindo por terra, né? Tá Vamos parar chato, com né? isso. Tá chato, né? E além da gente falar que são crianças diferentes, são mães diferentes. Sim. A gente vai ter valores diferentes. A gente vai ter personalidade diferente. Então, assim, a forma como uma mãe vai conduzir na casa dela é diferente da forma que eu vou conduzir na minha, que é a Ariadne. Então, a gente precisa, nesse mundo, né, digital, que tá tudo aberto para as pessoas verem, a gente precisa ter esse discernimento de, caramba, a pessoa faz tal coisa, isso é muito bom. Vou tentar fazer também. Mas vou tentar fazer também. Porque você vai ter que adaptar para fazer na sua casa. Sim. Não é igual para todo mundo. Então, eu tava conversando até com a Mayara sobre formas de educação, né? E aí tem educação positiva, tem educação criação com apego, tem a mais tradicional, mais rígida. E aí eu sigo pessoas que são boas em todos esses modelos. Porque eu quero o melhor de tudo para minhas filhas dentro daquilo que eu consigo fazer. Perfeito. Então eu não quero ficar num método só. Eu quero ficar naquilo que eu considero correto dentro dos meus valores. Perfeito. E com isso aprender. E a gente precisa estar aberto para isso. A gente acaba formando valores, né? A gente está aqui nesse mundo para formar crianças com valores. Exatamente. Né? E voltando agora, não que a gente tenha deixado de ir, Camila, vamos falar um pouquinho sobre a questão da Camila Mello, fotógrafa. Como é que estamos esse ano? Como é que vai ser esse ano de 2025? Você vai fotografar, vai continuar fotografando? Vai ser famílias, vão ser empreendedoras, vão ser mulheres? Aqui lembrando também que por 2 vezes Camila cedeu o estúdio dela. Eu ia falar isso agora. Pois é, me antecipei. Li seus pensamentos. Calma. Como é que vai ser isso? E, gente, os podcasts com Maria Rita e com a Luísa Branco. Luísa Branco foram no estúdio da Camila. Por sinal, estão sensacionais. Vejam, por favor, tá demais mesmo. E assim, foi muito, muito gratificante, né? Porque a gente teve obstáculos por causa dos horários dos convidados, né? Sim. E eu falei pra Camila, falei assim, Camila, help me! Help me! E assim, recebe a gente. E assim, foi lá. E com a graça de Deus, assim, fomos muito bem acolhidos por essa pessoa que está aqui abrindo a caixinha de Pandora dela. Da sua vida. Mas diz pra gente, como é que vai ser esse ano de 2025? Então, por estar com 2 crianças pequenas, que isso? é aquilo, né? São horários reduzidos. E aí, por conta de serem horários reduzidos, eu dei uma parada com essa parte de família. Porque fotografar famílias consome mais tempo, principalmente quando as crianças são pequenas. E eu não consigo ficar, às vezes, 2, 3 horas voltada com o mesmo cliente, porque eu preciso ficar parando. Então, eu decidi esse ano focar mais na parte empreendedora.
né, dando suporte fotográfico para empreendedores. Empreendedores de plantão, fiquem Por favor. ligados. E aí, porque são ensaios que são mais curtos, né? É muito mais fácil a gente orientar um adulto e aquilo ter o resultado esperado do que a gente ficar orientando uma criança, né? Criança a gente exige muito mais paciência. Sim. E aí eu decidi voltar o meu foco mais para essa parte de empreendedorismo, justamente para ser mais ajustado com os meus horários. Então eu tenho poucos horários, mas eu consigo trabalhar bem nesses poucos horários. Para mim foi uma solução assim que eu gostei da. Acho que foi Deus que me deu essa Sim, solução, com assim, certeza. dentro daquilo que eu rezei, dos meus questionamentos, como eu iria fazer com 2 crianças pequenas, como eu ia trabalhar, se eu ia trabalhar ou não. Porque chegou num período em que eu e Guilherme a gente conversou e talvez eu não iria nem trabalhar, nem abriria o estúdio. Mas eu gosto muito do que eu faço. E aí a gente não consegue ficar sem, né? Tanto que eu já comecei o ano fazendo o projeto do quarto livro, Sim. atendendo as coautoras do quarto livro, do Mulheres de Sucesso. E já também tenho outros clientes que já estão agendados para os próximos meses. Então, assim, o que eu tenho feito é combinado com o cliente, tipo, qual é o período que você quer fazer as fotos? E aí eu abro, já vou reservando na agenda para ir me organizando e poder dar aquilo que eu tenho, né, de melhor naquele período para aquela pessoa. Sim, perfeito. Show de bola. Camila, nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Saber que você deixou as pequenas em casa. Crente que eu ia grudar um pouquinho nelas hoje, né? Também. Hoje tem uma creche aqui, ó. Se eu trago, isso aqui não tava mais rolando, não. Mas saiba que vocês, a família de vocês, está sempre nas nossas orações. Amém. Nosso coração. E assim, é muito bom saber que a graça de Deus alcançou essa casa. Graças a E Deus. que eu digo a graça de Deus é que o seu sonho se realizou e ele hoje é palpável. Deus, ele tem as suas surpresas bondosas, né? Sempre, só surpresa Sim. boa, né? E saber que aquela Camila que eu conhecia 5, 6 anos atrás, quando eu descobri que estava grávida de Maria, que eu falei assim, foi até a Pâmela que apresentou a gente, falei assim, eu tenho uma amiga que é fotógrafa, faz aí com ela. E a gente começou a fazer a caminhada da gestação, né? Porque Camila participou da gestação de Maria e foi uma gestação muito... Cheio de altos e baixos, como tudo na sua vida, né, Ariane? Uma montanha russa. Mas nisso, eu lembro do último ensaio, que a gente foi para São João da Barra. Que a gente ia sábado, para ficar sábado e domingo na praia, né? E caiu o mundo, choveu muito. Falei, Camila, vamos não? Vamos não, vai dar merda. Ela só falava assim, reza e confia. Reza e confia. Aí a gente falou assim, vamos sair 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a gente saiu de Friburgo e fomos. Foi um ensaio, acho que mais lindo que Foi eu lindo, já né? fiz. Foi o mais lindo. E assim, aquela memória, barrigão, aquela coisa... Bernardo com uma cara de criança. Sim, e Deus agindo abundantemente, assim, né? E depois a sua história de vida, o seu anseio pela Verônica, aquela coisa do vamos rezar, vamos estar junto. E Deus, ele se fez presente, ele falou assim, tá aqui o teu presente, tá aqui a sua aliança, tá aqui a sua família. E assim, é muito bom ver no que se está se transformando. É porque não satisfeito, depois ele ainda realizou um outro sonho, porque eu vivia falando que eu queria ser mãe de meninas e que eu queria que elas tivessem pouca idade de diferença para crescer Sim. junto. E aí eu pensava na minha cabeça assim, uns 2 anos de diferença é ótimo. E aí ele foi lá e tipo, toma aqui também. Porque Exatamente. Verônica fez 2 anos em setembro, Angélica nasceu em outubro. Então assim, ele é muito bom para mim, eu não posso reclamar. Sim. Não tenho do que reclamar. Ele realiza, assim, os meus sonhos de uma maneira que, às vezes, eu duvido, sabe? Eu olho e falo assim, não é possível, Deus, que você tá, Do jeito tá dele, fazendo, né? né? Não é possível que você tá realizando, assim, tão, Com detalhes. sabe? Tão do jeitinho, assim, que eu gostaria e até além. E com isso agradecer a pessoa do Guilherme também pela tanta paciência. Ai, ele tem. A vaca belga, muito obrigada pela sua presença. Tá rolando no sofá vendo esse episódio. Pensando assim, cara, Tanto rir. meu Ô, Deus. Grazi foi lembrar das vacas belgas, cara. Obrigado por ser também tão amigo, né? A gente tem essa possibilidade de ter esse convívio e a gente vê como vocês são
um casal diferente. Não, eu não digo diferente de esquisitão, mas diferente de A gente é esquisitão. querer fazer parte. Eu acho que existe uma coisa muito importante do ninguém solta a mão de ninguém, é você se fazer parte da vida do outro. Não é aquela história, ninguém solta a mão de ninguém, não. Tá doendo? Problema seu, toma remédio e fica bem. Não. O dia que eu passei mal lá no exame, você pegou, estou indo para ir. Foi um despojar-se. Pô, você estava com uma criança, você está com uma criança fez 4 meses, vai fazer 4 meses agora, fez 4 meses. Então, você foi para lá com uma criança no canguru e deixou uma outra com a sogra para poder resgatar uma pessoa tendo crise num exame, né? Então, assim, é esse o sentido do ninguém solta a mão de ninguém. É saber que se hoje eu tô bem, eu posso ajudar. Se amanhã eu precisar, eu vou ter quem me ajude. E assim caminha a humanidade. Sim. Né? A gente precisa aprender a se colocar mais presente na vida do outro. Sim. Pedir ajuda. Pedir ajuda, aliás, por favor. Né? Mas muito obrigado pela partilha de vida, obrigado por contar uma pincelada da sua história. Volto a agradecer a Padaria Master Pão. Muito obrigado por essa mesa, estava deliciosa. Mas estava Esse aqui tá divino. muito gostoso. Eu tô de olho nele. Ele tá divino. Obrigado, Estúdio Realize. Obrigado, Paty. Gente, a gente vai soltar um videozinho com os 1000 inscritos do nosso podcast, do nosso Instagram. E sorteio para café da manhã no hotel Serra Everest. no qual a gente vai soltar o vídeo. Vocês vão ter que comentar, curtir, compartilhar. Sim. E quem ganhar vai poder levar alguém. E ainda vai ter essa presença ilustre de 2 malucas comendo com vocês. A gente vai Gente, eu quero ganhar. Já vou lá. Ui. Mesmo se eu não ganhar, a gente marca, tá? Sim, Ó, sim. vale a pena. Um cafezinho do Serra Everest, gente. Vale top muito demais. a pena, tá? Então vale a pena pegar aí, todo mundo. Sou suspeita a falar, mas já degustei muito. Então, assim, fiquem ligados nos próximos canais que a gente vai estar soltando no nosso Instagram. Já um videozinho dos 1000. A gente já tá batendo 1100, 1102 e não soltou ainda dos 1000. Então, assim, vamos lá. E, gente, pedido muito importante. Quem tá no Instagram, se inscreve no YouTube, por favor. A gente precisa aumentar a nossa... Sim. Seja inscrito lá no YouTube, é só... Se inscreve no Rapidinho. YouTube, ajuda nós, ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A nossa divulgação no Instagram está sendo muito boa, a nossa aceitação está sendo muito boa, mas a gente precisa da ajuda de vocês para poder chegar a mais pessoas. Desde já, muito obrigado por tudo, Grazi, muito obrigado por mais um dia. Desculpa a rabugentice de hoje. Eu que agradeço. E as lindezas. Mas hoje está sendo um dia daquele, gente. Deus nos abençoe. Amém. E nos faça caminhar com sabedoria. E mesmo que vazie um tintim a nós, né? Porque a gente merece. Obrigado. E, ó, gente, fica com Deus. Até uma próxima, hein? Tchauzinho.